quando a pastora Cláudia me passou o tema, foi algo tão espiritual, pastora, foi algo tão tremendo, que um dia anterior, eu estava em casa. Eu não sei vocês pregadoras, mas eu tenho que ficar cavando. Deus não fica me dando mensagem assim, não. Mas tem dia que o Espírito Santo acende uma lâmpada, e você vai pesquisar algumas coisas dentro da palavra, e você vê tanta coisa que você nunca viu. E esse foi o dia. O Espírito Santo de Deus disse para mim, pega a Bíblia e vai ler acerca da mulher cananeia. E eu peguei a Bíblia e o Espírito Santo me deu algumas coisas que eu nunca tinha visto no texto. E eu disse, meu Deus, isso é profundo demais. E a ordem de Deus para mim foi, por esta palavra vai. E eu disse, Senhor, é tremendo. No dia seguinte, a pastora Cláudia disse, pastora, a mulher, a pessoa, o tema, a temática que a senhora vai pregar é sobre a mulher cananeia. Eu disse, Deus, que mistério é esse? Deus disse, eu te dei antes para você se encher, para que alguém possa receber o que eu tenho reservado para eles. Capítulo de número 7 de Marcos vai nos contar uma história muito conhecida, como acabamos de ler. Porém, Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 1, também vai falar a mesma história. Eu li os dois textos, tanto de Mateus quanto de Marcos. Por que eu me ative a Marcos? Dentro dos evangelistas, cada um deles tem um ponto de vista. São 4 evangelistas. E cada um deles vai contar a trajetória do Cristo, o ministério do Cristo. 3 anos e meio de ministério, e João consegue escrever no seu livro, que nem se fosse uma Bíblia inteira conseguiria relatar tudo o que Jesus o Cristo fez. Em 3 anos e meio ele abalou uma nação inteira. Ele libertou, ele curou, ele salvou, ele transformou história, ele libertou o exterior, mas também libertou muito o interior. Ele mudou o cenário dentro da casa de amigos. Jesus fez coisas tremendas em 3 anos e meio. Ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré, mas a cidade de Cafarnaum é a cidade que ele escolhe para morar. Só que agora o que está acontecendo? Jesus está vivendo algumas crises dentro do seu ministério. Jesus, pastora Cláudia, já havia sido expulso da Galileia. Ele já havia sido expulso de Nazaré. Imagina você que os responsáveis pela sinagoga haviam expulsado Jesus e ele já não podia mais pregar dentro da sinagoga. Você está pensando que Jesus vai desistir? Não. Então, no livro de Lucas, capítulo de número 5, Jesus sai às margens do mar da Galileia. E enquanto tem alguém querendo interromper o ministério de Jesus, que veio com 3 grandes responsabilidades para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir, para vencer a morte e o pecado. Ele veio com esta responsabilidade da parte de Deus. Só que agora, a própria cidade, a própria Galileia vai expulsá-lo. Ele não vai ter mais o direito de pregar dentro da sinagoga. Só que é neste momento que o céu vai reservar para Jesus pessoas frustradas. Percebe que é no momento de maior dor, quando alguém te fere, que Jesus sempre te usa para abraçar alguém, para liberar uma palavra sobre alguém. Jesus vai para as margens do mar da Galileia. E quando ele chega lá, ele vê um Pedro. Seu nome ainda é Simão. Ele está lavando as redes junto ao mar. Jesus pede emprestado porque na ocasião somente 2 barcos havia dentro daquela praia. Jesus olha para um dos barcos que era de Simão e pede emprestado. Simão vai emprestar. Enquanto Jesus entra dentro do barco, uma multidão acompanha. Sabe o que eu acho interessante? É enquanto alguém quis restringir o Cristo de pregar em um lugar tão pequeno como a sinagoga, ele faz da praia um grande púlpito para alcançar muitas vidas. Enquanto dentro da sinagoga o lugar é restrito, a Bíblia diz no capítulo 5 de Lucas que uma multidão o acompanha. Jesus prega a palavra, ensina por intermédio da palavra, toda a multidão ouve. Só que naquele dia a palavra está sendo designada a Simão. Ele está lavando a rede porque no dia seguinte ele precisa pescar. Jesus olha para ele e diz: ei, pega o teu barco, volta para o mar alto e lança a rede do lado direito. Pedro diz para ele: mas Senhor, foi uma noite tão intensa de trabalho. Nós lançamos para a direita, lançamos para a esquerda, lançamos para trás e nada podemos apanhar. Só que sobre a sua palavra
Eu acho que você deveria entender o poder da palavra. A palavra, ela é viva, a palavra é eficaz. A palavra é mais penetrante do que a espada aguda de 2 fios. A palavra discerne, a palavra revela, a palavra levanta, a palavra dá vida, a palavra dá coragem, a palavra anima, a palavra cura o enfermo, liberta o endemoniado. A palavra é maior. Então Pedro diz para ele sobre esta palavra, e o segredo está sobre a palavra. Eu lançarei. Pedro entra no barco, entra e joga a rede para o lado direito, conforme a palavra havia ordenado. Sabe o que está acontecendo? A palavra já estava trabalhando antes mesmo de Pedro pisar dentro daquele barco. O milagre acontece, Pedro constrangido com tudo aquilo. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Um grande milagre constrange um homem. Só que ele olha para aquele barco. A necessidade de Pedro era peixes. Só que ele percebe, maior do que ter peixes e melhor do que ter peixes é ter a presença de Jesus. Então Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje não pescará mais peixes. A partir de hoje serás pescador de homens. Jesus vai convocar 12 homens. Ou melhor, Jesus vai escolher 12 homens que vai andar lado a lado com ele. De uma grande multidão ele escolhe 12. 12 imperfeitos, 12 pecadores, 12 que ainda estão querendo entender quem ele é. Se você percebe em Mateus capítulo 16, Jesus os leva para as partes de Cesareia de Filipe. E agora Jesus, numa pergunta, diz: o que vocês pensam ser o Filho do Homem? Todo mundo se cala, mas tem um Pedro que olha para ele e diz: ah, tu não é outro, tu não é profeta, tu não é Jeremias, tu não é Moisés, tu não é nenhum homem comum, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: então a partir de agora tu não é mais Simão. Dentro do original grego clássico quer dizer Simão, aquele que vacila, aquele que erra, aquele que falha, aquele que cai. Então Jesus vai lançar uma palavra e vai dizer: a partir de hoje tu serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus estava dizendo para ele: tão grande é a dimensão espiritual que eu te levo hoje aqui, que tudo que você ligar aqui embaixo, Pedro, eu estou ligando lá em cima. 12 vão, mas só um alcança níveis maiores espirituais. Jesus está dentro desses critérios. Ele está levantando, ele está nomeando, ele está escolhendo, ele está curando, ele está libertando, ele está salvando. Só que o capítulo 7, Marcos me traz uma verdade muito grande. O ministério cansa. Olha para cá. O ministério fadiga. Olha para mim. O ministério às vezes deixa a nossa mente tão tumultuada. E eu posso afirmar para você que, conforme Marcos escreve, Jesus, missionária Silvânia, está cansado. Ele é 100% homem, 100% Deus, mas posso te afirmar que nunca usou a divindade para nada. Tudo que fez foi por intermédio do Espírito Santo. Todas as pessoas que ele alcançou foi porque o Espírito revelou. Tudo que ele fez foi porque o Espírito deu condição a ele. Era o Espírito que revelava, era o Espírito que dava autoridade, era o Espírito que levava de uma região para outra. Como assim, pastora Cida, você se lembra de João 4? Não estava dentro de um tempo da terra, mas era necessário pelo tempo de Deus, pelo tempo do céu, passar por Samaria. Jesus não vivia uma cronologia humana, ele vivia um kairos de Deus. Era Deus que movimentava, era Deus que levava por intermédio do seu Espírito. Tudo que fez foi pelo Espírito. E a prova cabal de que Jesus cansou do ministério, capítulo 7, verso 21, 22, 24, 25, que lemos aqui. Jesus está cansado, igreja de Cristo. E o que ele vai fazer? E Marcos deixa isso muito detalhado no texto. Ele vai procurar a região mais longa. As partes de Tiro e Sidom são parte gentílica. Eles são de uma região, de uma crença dos cananeus. Quem eram essas partes de Tiro e Sidom? Irmão, a Bíblia mesmo diz, Mateus diz que para as partes de Tiro e Sidom o Senhor virá com maior rigor.
Só que olha para cá. Jesus está vendo uma casa lá nas regiões gentílicas. Ele nunca havia pisado neste lugar. Tiro ficava um pouco antes de Sidom, aproximadamente 48 quilômetros de Nazaré. Jesus precisava andar um pouco mais para ter um tempo de descanso. Jesus procura uma casa dentro da cidade de Tiro. Só que ele procura em secreto. Você leu comigo? Ele não queria, verso 24, parte B. E entrando numa casa, ele não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder. Ai, meu Deus do céu. Jesus separa uma casa numa cidade gentílica. É óbvio que os gentios não estão aguardando Jesus passar por lá. É óbvio que os gentios não estão esperando Jesus pisar lá. Mas dentro dos territórios gentílicos tem uma mulher. Tem uma mulher que olha para a cidade e diz: está todo mundo corrompido pela idolatria, porque essa idolatria era parte da sede agrícola. Então eram muitos abusos sexuais que aconteciam. Eles adoravam irmãos deuses, eles ofereciam crianças em sacrifício, eles eram politeístas, eram muitos deuses que eles adoravam. Só que enquanto tem uma cidade suja, corrompida, lançada no pecado e na morte, tem uma mulher dizendo: o território não me contamina, o território não me suja, o território não me deixa envolvida no sistema. Não é você, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. E tem uma mulher olhando para a situação dizendo: aqui os deuses não me influenciam, porque eu espero por ele, eu aguardo por ele. Tem uma mulher prontamente dizendo: ele passará por aqui. Não havia lógica. Olha para cá para você entender. Não havia lógica Jesus passar por estas cidades. Alguém pode entender que a oração te faz pisar em ambientes que você nunca pensou em pisar? Será que você consegue entender que a oração te leva a dimensões tão tremendas que onde não era para ir tem alguém indo, onde não era para pisar tem alguém pisando, porque a oração te dá acesso. A oração te dá acesso. O interessante é que essa mulher não é influenciada. Ela ouve falar de Jesus. Só que algo dentro do texto a interrompe de chegar até ele. Essa mulher já identificou, pastora Cláudia: o problema que eu tenho dentro da minha casa, a terra não resolve, a política não resolve, rei não resolve, homem comum não pode resolver. Que mulher é essa que está no meio da sujeira, que está no meio do pecado, que está no meio da idolatria, mas tem uma visão espiritual aguçada? Ela está dizendo: o meu problema não é para homem, é para o céu. E se eu fosse você, pegava a fé de uma mulher como essa e começava a dizer: Senhor, eu mesmo com a minha mão não abro a porta, mas tu colocou uma porta aberta diante de mim, me faça passar por ela. Uma mulher improvável. Uma mulher improvável. Percebe que o céu sempre conta com esse tipo de pessoa? Aquele que todo mundo diz: não vai dar nada. Aí o céu diz: eu quero. Aquela mulher que você olha e diz: nunca que esta mulher vai poder ir diante de Jesus. Não, nunca. Só que enquanto está todo mundo sujo na lama do pecado, tem uma mulher dizendo: eu não posso chegar até lá. Mas já que eu não posso ir, desanimar também não vou. Eu vou esperar ele vir aqui. Aí eu começo a entender que o salmista Davi escreve no Salmo de número 40 a importância do esperar.
Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. Mas olha para cá, este é um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Tem um demônio, tem uma legião que está todos os dias atormentando a sua filha. Este demônio não dá paz, este demônio não dá sossego, esse demônio está perturbando, este demônio está entrando dentro da casa dessa mulher, acabando com a estrutura de uma família. É pedido, gente, é sim, mas ela está dizendo: eu vou esperar que ele venha, eu não vou me precipitar em chegar lá, porque Deus virá até mim. Que fé é essa? Ô irmão, se você tem uma enfermidade e você sabe que nos Estados Unidos tem uma cura para a tua enfermidade em definitivo, você dá seus pulos, você arruma um cartão, você arruma alguma coisa, mas você chega lá, sim ou não? Tem uma mulher que sabe que a cura da sua filha está além do mar. A 48 quilômetros de distância tem a cura para sua filha. Só que ela não pode chegar. Discriminação. Ei, dentro do templo, se um gentio pisasse, eles eram apedrejados. Se você lê isso no livro de 2 Timóteo, a partir do capítulo de número 4, Paulo está dizendo que ele é prisioneiro dos gentios. Porque ele está dizendo assim: olha, os gentios não tinham oportunidade nem de pisar dentro da igreja, mas eu levo o gentio para lá. A saber, a segunda prisão de Paulo era exatamente por causa deles. Paulo foi preso, está sendo preso por causa de um povo que não tinha direitos. Para você ver como era a discriminação. Esta mulher não podia chegar. Esta mulher não podia pisar dentro da cidade. Mas ela está dizendo: se as impossibilidades não me fazem pisar, a minha fé alcança. Eu acho que alguém não entendeu que o justo não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive pela fé. E viver pela fé num tempo do século 21 é muito difícil, porque a vitrine aguça os olhos, a vitrine confunde. Só que Paulo, quando escreve na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento, não daquilo que está na vitrine, não daquilo que o meu olho viu, mas daquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Tem uma cananeia dizendo: passar para lá eu não posso, mas eu espero. Passar para lá eu não vou, mas aqui eu espero e ele virá. Quem ainda espera que ele virá para mudar a sentença? Quem espera que ele virá para quebrar cadeia? Quem espera que ele virá para uma nova vida? Quem espera que ele virá para abrir porta? Quem espera, levanta a mão e dá glória para Jesus. Tem uma mulher dizendo: ir eu não posso, mas ele virá. Ela vai romper isso dentro de um campo espiritual de uma forma tão tremenda. E esse versículo de número 24, ele é terrível. Por que ele é terrível? Porque dentro da mente de Jesus está assim: eu vou para as partes de Tiro e Sidom, porque eu vou descansar, e eu não quero que ninguém saiba a casa onde nós vamos estar. Só que enquanto Jesus está fazendo um plano aqui, tem um Espírito Santo abrindo a visão de alguém lá. Enquanto tem uma mulher dizendo: eu vou esperar por ele aqui, aí tem um Espírito dizendo: tem fé para esperar? Então eu abro o caminho, eu abro visão, eu dou discernimento, eu mostro a casa, eu mostro o ambiente, eu mostro o lugar, eu te levo diante daquele que pode mudar a tua vida. Mas não pôde esconder-se. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ele queria descansar. Só que tem uma mulher dizendo: eu vou aguardar a chegada. Então olha como Deus trabalha numa mão de via dupla na vida do crente. Ele permite conflitos acontecer só para te tirar do lugar de comodismo e te levar para outro lugar. As guerras no tempo presente não é para você ficar olhando para cima. As guerras é para você se posicionar como mulher de guerra. Mulher de pé em tempo de guerra é mulher que vê lá na frente: Senhor, eu estou posicionada, eu permaneço ou eu preciso sair deste ambiente. Aí tem um Deus, tem um Espírito dizendo para Jesus: sai daí, vai para a parte de Tiro e Sidom, sai daí, a confusão já está grande demais. Aí Jesus está pegando os discípulos e dizendo: vamos para
vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. Para todo mundo é comum, mas tem uma mulher na porta da cidade dizendo: a minha fé já vê ele passando pelos portais de Tiro. E se você acredita que ele vem, levanta a mão no terceiro andar, adore a majestade santa, adore aquele que é digno de quebrar, de libertar, aquele que é digno de fazer coisas grandes em tua vida. Verso 25. Porque uma mulher... Verso 25. Porque uma mulher vai mudar uma rota do céu. Eu acho que alguém não me entendeu. Eu não estou dizendo que é uma multidão de 5.000 pessoas que está mudando o roteiro de ninguém. Eu estou dizendo que é uma única mulher que está mudando o trajeto de um Cristo. É uma única mulher que está mudando o trajeto de Jesus. É para ele ficar aqui, mas tem um Espírito impulsionando para lá, onde tu pensou que ele não ia chegar. Ele está chegando. Ele está abrindo caminho, quebrando corrente. Ele está chegando aí para te libertar. Uma mulher. Só que Mateus, quando escreve acerca desta mulher, Mateus no capítulo 15 diz que enquanto Jesus pisa em Tiro e Sidom, os discípulos, olha só, os escolhidos, os eleitos por Deus. Só que tem um problema muito sério com quem pensa que é porque é eleito que é melhor do que todo mundo. Os discípulos, os escolhidos, estão dizendo para Jesus: despede essa mulher. Despede ela, porque ela já está enchendo o saco, ela está gritando atrás da gente. Aqueles que foram escolhidos esqueceram de onde saíram. Aqueles que um dia gritaram e clamaram por socorro, esqueceram que um dia precisaram de socorro. Agora está olhando para Jesus e dizendo: despede essa mulher, porque ela vem que nem louca gritando atrás de nós. Irmão, a fé dessa mulher era tão grande, a fé dessa mulher era tão extraordinária, que Jesus vai elogiar a fé dela em um tamanho tão grande. Essa mulher está ali a qualquer preço, porque ela precisa de uma libertação para sua filha. Ela vai entrar diante de Jesus. Ela vai romper a discriminação dos discípulos. Ela vai olhar para a situação e dizendo: tu não entra nessa casa até que tu me olhe. Mulheres posicionadas, mulheres decididas, mulheres que olham e dizem: o cenário não me intimida, só que se eu esperei até aqui, eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Eu preciso de uma vitória e não vou desistir. Eu passo pela discriminação, eu passo pela rejeição, eu passo pela afronta, mas eu só saio daqui quando o céu rasgar diante de mim. Essa mulher, ela era grega de Ciro Fenícia, como eu disse. A nação desta mulher clamam por outros deuses. Só que ela está ali diante de Jesus para dizer: peraí, não é porque eu moro aqui, não é porque eu vivo aqui, não é porque aqui é o meu lugar que eu estou corrompida como eles. Vem conhecer a minha história. Alguém que esperou o Senhor chegar. Alguém que ouviu falar e creu naquilo que ouviu falar. Não, eu nunca vi a tua face, mas pelo que eu ouvi falar, eu criei dentro da alma. Ela está dizendo para Jesus: eu não precisei ser escolhida, ser eleita, ser nomeada. Mesmo sem ser escolhida, eleita ou nomeada, eu estou rendida aos teus pés, porque eu sei quem tu és. Tu és aquele que quebra o arco do forte para dar vitória ao filho teu. Tu és aquele que queima os carros de fogo em favor dos teus, e eu estou aqui. Tem alguém que nunca viu, mas crê. Tem alguém que nunca viu, mas crê. Tem alguém que nunca viu, mas crê. E essas pessoas estão passivas a viver maiores milagres. É a primeira vez que Jesus liberta o endemoniado sem nem ver. Primeira vez que Jesus liberta alguém das cadeias do inferno sem nem chegar próximo. Jesus libertou lá o endemoniado de Gadareno, mas quando ele pisou em Gadara, o demônio disse: Jesus, quer que veio ter comigo antes do tempo? Ele está diante do endemoniado, então ele libera uma palavra e fala: sai fora, legião, porque aqui chegou para mudança. Lá em Marcos capítulo 9, o pai está rogando, porque tem um filho que ora cai no fogo, ora cai na água. O menino está
mundo. Só que em Marcos capítulo 7, verso 24, Jesus está dizendo: você vai sentir o que é poder da palavra. Você vai entender o que muitos não entenderam. Tu vai viver o que muitos não viveram. Por causa desta palavra tem libertação do outro lado. É por causa desta palavra tem vida do outro lado. Decretos estão sendo quebrados por causa dessa palavra. O diabo não mata mais, o diabo não entra mais, o diabo não faz bagunça mais. Por essa palavra, por essa palavra, é por esta palavra, é por esta. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está trabalhando, é a palavra de Deus que movimenta sul, norte, leste, oeste. Ele é o dono de tudo, ele é o dono, 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 ele é o dono. Uma palavra de liberação, e o mundo espiritual vai ter que soltar. Solta o que é dele, solta o que é dela, solta o que é dele, solta o que é dela, solta, 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 solta. Para todo mundo existe um processo, mas para quem tem fé é diferente. Eu não preciso de ver. A minha filha está lá em casa. Os demônios estão atormentando ela dia e noite. A gente não tem sossego. Ei, irmã, eu estou dizendo que é uma mãe. Eu estou dizendo que é uma mãe que está diante de Jesus dizendo para ele: os discípulos podem até me discriminar. A tua palavra pode me dar entendimentos de desprezo, mas eu não saio daqui. Existe uma tradição. A tradição dos judeus para com os gentios. Os judeus consideravam os gentios como cachorros pela imundície dos deuses. Aí ela está olhando para Jesus e dizendo: peraí, o lugar não me contaminou. Primeira coisa, só vai diante de alguém quem tem pauta para falar. Ela está olhando e dizendo: olha o meu testemunho, olha a minha vida, olha quem eu sou. Eu tinha todos os direitos de crer nesses deuses, porque eu vejo, ei, o que está dentro da cidade. Essa mulher vê todos os dias sacrifícios, orgias. Ela está vendo os deuses aparentemente trabalhar. Só que ela está dizendo: eu inutilizei aquilo que os meus olhos viram para quê? Naquilo que eu ouvi falar. E é tão tremendo isso daqui. Antes de Jesus passar, guarda isso na sua alma. Já havia passado 693 homens dizendo ser o Cristo, missionários. Então todo mundo chegava, porque os judeus aguardavam o Messias dentro de uma política, alguém forte, poderoso. Então 693 homens querendo poder, passava dizendo: eu sou o Messias, eu sou aquele que veio mudar a história. Só que vem um agora, que não veio falar quem é, ele veio trazer o reino. Quando o demônio revolve-se dizendo: tu és Jesus, ele disse: cala a boca. Ele proibia das pessoas anunciarem quem ele era, porque eu tenho para mim que quem é não precisa ficar dizendo. Não preciso ficar dizendo: pastora Cláudia, sou pregadora, me convida. É o céu quem mostra. Só que agora tem um céu trabalhando em favor de alguém provável. Tem um céu trabalhando em favor de uma mulher sozinha. Ela não
está dizendo, Senhor, eu estou desanimado porque não tem ninguém para orar comigo, não tem ninguém para persistir comigo, não tem ninguém para se levantar junto comigo. Eu estou sozinha dentro de muito sujo. Só que ela está dizendo, as pessoas e o ambiente não me contaminam. Ela está indo diante dele dizendo, olha para mim. Eu não sou qualquer uma. Não tem problema que tu vai me dizer que a palavra para eles eu até respeito, mas não tem problema, migalha vai me saciar do mesmo jeito. Jesus está aí. O que você disse? Tá vendo que não é só orar? Tem ações que mudam cenários. Tem atitudes, tem fala, tem postura, tem posicionamento, tem fala que você muda o ambiente. Tá todo mundo dentro daquela casa dizendo, isso daí vai ser igual pai, criminoso, marginal. Essa daqui vai ser igual mãe, uma vida de lesbianismo, de droga. Só que tem alguém que está dizendo, não. O cenário quebrou aqui. O cenário quebrou, a maldição ficou para trás. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas eu não, Jesus. Eu não me sujei. Eu não desci na lama da prostituição. Eu te aguardei até agora. Até tentaram me influenciar, mas aquilo que eu ouvi foi mais forte dentro da minha alma. Então eu esperei. Aí Jesus disse, como é que é? Então ele disse, os discípulos devem ter olhado, para que ele está perdendo tempo com alguém? Para que ele está parando se o intuito é descanso? O céu está quebrando o protocolo em favor da vida de alguém. Não era para ser, mas porque você se posicionou, vai ser. Não era para chegar na tua casa, porque existem regras aqui. Não era para chegar dentro da tua família, só que por causa da sua ação, tem um céu reagindo. Esdras, capítulo de número 8. Esdras diz, nós vamos jejuar, nós vamos orar, para que o Senhor nos dê uma jornada feliz. São 5 meses de caminhada no meio das cidades. Os inimigos podiam matar, os outros homens podiam vir, roubar, saquear. Só que Esdras está dizendo, o poder do propósito bloqueia ações do mundo espiritual. O poder do propósito, o poder daquele que espera, daquele que ora, daquele que se posiciona é tão grande que paralisa o campo espiritual. Olha para cá e eu encerro. Alguns anos atrás, a minha irmã estava indo trabalhar e ela disse para mim, Cida, desce aqui. Ela estava do outro lado da rua. Desce aqui, porque todo dia eu estou indo trabalhar e do outro lado da minha rua não tem casa, é muro de escola, uma rua extensa. Ela disse, olha, desce aqui, porque do outro lado da rua tem uma obra de macumba que é grande o negócio. Eu já era para me ter te falado, esqueci, mas todo dia estão colocando obra de macumba aqui, só que essa é grande o negócio. Olha para cá o poder sobre o campo espiritual. Porque nós estamos falando de uma mulher cananeia que venceu as trevas, sem até este período ter autoridade para isso. Porque a palavra de Marcos capítulo 16, Deus deu uma ordem aos discípulos dizendo, ei, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quando você encontrar algum endemoniado, liberte em meu nome. Se encontrar um enfermo, cure em meu nome. Jesus já havia dado e delegado poder e autoridade sobre os céus. Só que tem alguém que está dizendo, pai, eu estou posicionada, não foi me dado ainda. Então Jesus disse, por essa palavra, a partir de hoje, ele não só deixou lá, mas a autoridade está vindo para quem é de direito. A autoridade está vindo para quem é de direito. Recebe a autoridade de Deus aí. O diabo pensou que ia bagunçar na casa da mulher, porque sabia que ela não tinha postura para se posicionar diante das trevas. Só que, irmãos, a minha irmã olhou para mim e disse assim, vem aqui do outro lado da rua. Eu fui correndo. Quando eu cheguei, missionário Silvana, do outro lado da rua, era uma obra muito grande, muito grande. Quase a metade da rua inteira estava com essa obra. Tinha foto, tinha champanhe, tinha sangue,
tinha pipoca, tinha tudo que você possa imaginar. Acho que convocaram o inferno inteiro ali. E aí eu olhei para aquilo, tinha sangue de animal, galinha morta. Eu disse, peraí que o diabo perdeu o juízo. Voltei em casa, coloquei a chinela de dedo. E disse, peraí diabo, eu só fui colocar a chinela de dedo para você entender. Você perdeu a noção do juízo, e eu vou dizer em voz alta, porque você vai me ouvir, capeta. Olha para cá e guarda na alma. Você não vai orar pedindo a Deus autoridade, porque Ele já te deu. Você não vai orar pedindo para que Deus libere sobre você a autoridade. Ele já te deu. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar, se preciso for. Ele já deu. É uma palavra deliberada para todos os dias. Quando eu acordo eu tenho autoridade. Mas quando eu vou dormir, a autoridade continua repousando sobre mim. Quando eu fui, e eu disse, capeta, vou dizer em alta voz para você ouvir. Você perdeu a noção. Quem mora aqui na frente ainda é uma serva de Deus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só que é pela Bíblia, porque tu conhece, capeta, e é por ela que eu vou te destruir hoje. A Bíblia diz no livro de Josué, todo lugar em que pisares a planta do pé. E eu fui pisando naquela obra de macumbaria, dizendo, vou-lo tenho dado. Eu disse, agora é terra minha, capeta. Pega a tua bagagem, solta o casamento, quebra a obra de macumbaria. E disse, o nome de Jesus é maior. É o nome dele, é o nome dele. O nome dele é suficiente. O nome dele quebra o arco, corta a lança e quebra os carros de fogo. O nome dele é maior. 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 É o nome que está acima de todo nome. É onipotente, é onipresente, é onisciente. É Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Nissi-Niqueno. É Shaddai, Adonai, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. Ele é grande, o seu nome está acima de tudo. É o nome dele, é o nome dele, é o nome dele, é o nome dele, é o nome dele. Eu disse, capeta, você não me intimida. Não é sobre mim, é sobre o nome que eu carrego. E sobre o nome dele eu desfaço o laço. É sobre o nome dele eu quebro o arco do forte. Que é maior. Eu encerro aqui. A minha irmã disse, filha, é todo dia que coloca uma obra de macumbaria. Eu disse para ela, olha para mim. Nunca mais. Por esta palavra vai. Porque as trevas já ouviram a ordem que foi dada. Por esta palavra vai. Porque o domínio das trevas já soltou quem estava endemoniada. Por esta palavra vai. Tem libertação, tem cura, tem transformação. Por esta palavra vai. O demônio que era o problema já deixou. Aquele que perturbava não perturba mais. Por esta palavra vai. Por esta palavra vai. Por esta palavra vai. Por esta palavra vai. Por esta vai. Por esta. Por esta. Por esta. Por esta. Que vai para sempre. Esse dele.
disse, irmã, é nunca mais. Eu chutei prato. Eu peguei fotografia de casamento e abençoei. Eu rasguei o nome e disse, vai ser pregador. Eu comecei a profetizar na obra de macumbaria. Eu chutei aquilo tudo. No outro dia eu disse, capeta, você entendeu quem ainda mora de frente. Quer ter problema comigo? Bote. Mas se tu não quiser, sai fora. E por 7 caminhos fugiram os teus inimigos. Já tem mais de 4 anos. É nem uma vela que coloca lá. A minha rua é do Senhor. A minha casa é dele. É ele que manda. É ele que comanda. É ele que desmanda. É ele que tem poder. É ele que tem autoridade. Eu ando do outro lado. Eu ando do outro lado. Eu disse, peraí. Se Jesus deu autoridade para quem não era, por que eu que estou nos pés dele não vou receber? Na minha casa você não bagunça mais, diabo. Você entendeu o poder disso daqui? Se você entender, por esta palavra vai. Nunca mais a pombagira atormenta seu casamento. Nunca mais o Zé Pilintra atormenta alguém para ir beber. Porque é por esta palavra. A palavra que tem o poder no céu e na terra. Foi isto que a mulher cananeia fez. Ela recebeu de Deus uma autoridade. E o texto encerra dizendo, e quando ela chegou em casa, aquilo que era perturbação já estava dormindo. E quando ela pisou em casa, aquilo que era demônio tirando o controle de alguém, agora está dormindo. Aquilo que o demônio quis desconcentrar, tirar o equilíbrio, não tirou mais. Porque por uma palavra ele teve que correr e abandonar aquela casa. Eu oro para que Deus levante nessa tarde pelo menos uma cananeia. Aquela que não é vencida pelas dores. Não, a dor não me mata. O luto não me para. As perdas não vão me parar. Por quê? Porque eu sei que Ele vem. E Ele virá sobre a tua história para mudar o contexto dela. Que Deus em Cristo te abençoe. Tome posse dessa palavra e saia daqui glorificando a Jesus. Pode? Vamos nos colocar sobre os pés? Falei, estourei meu tempo, não vai dar tempo, mas vai. E nessa palavra, por esta palavra, eu gostaria de fazer algo diferente sobre você. Você só vai gritar isso daqui. Eu tenho autoridade. Você só vai gritar isso daqui. Eu tenho poder e autoridade. Porque Deus te deu poder e autoridade para pisar, se preciso for, em serpentes e escorpiões. Isso daqui vai ser uma marcha de crente, irmão. E isso é tão profético que nós vamos fazer aqui. Que enquanto tu marchar aqui dizendo eu tenho, é demônio fugindo e perdendo o rumo do inferno. É demônio saindo, é demônio largando. É demônio deixando a tua parentela, a tua família, a tua casa. E você marchando para bendizer o nome do Senhor. Quem acredita em palavra, em oração profética, levanta a mão e vem comigo. Você vai pisar, porque soldado é para isso. É para marchar. Vamos na treina. Vamos no treino, você vai dizer direita, esquerda. A direita, a esquerda. A direita, a esquerda. E você vai dizendo, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu o poder, a autoridade. Continua dizendo para você entender, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu o poder e a autoridade. Enquanto você está marchando aqui, você está avançando diante da guerra. Enquanto tu marcha aqui, tu entra diante do mar vermelho espiritual. Enquanto tu está marchando aqui, existem demônios fugindo por 7 caminhos. Essa marcha é uma marcha profética. Essa marcha é uma marcha profética. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Chegou a tua palavra, foi pregada. Eis aqui a tua igreja. Eu não vou pedir poder e autoridade porque tu já deu. E por esta palavra, é por esta palavra, é por esta palavra, eu libero sobre esta igreja, é sobre esta palavra, elas terão
coisas, o diabo vai ter que fugir pelos 7 caminhos, porque tu és maior. Eu apresento a tua igreja, a cada uma dessas mulheres que vieram para a imersão. Senhor, elas vão sair daqui imergidas pela palavra, e o poder da palavra é tão grande que ela faz uma diferença dentro da alma. Entra, Senhor, entra na guerra, entra na peleja, entra no problema, entra na situação, liberta, transforma, cura, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. As palmas é para Ele.